Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conversa Política nessa segunda temporada. Hoje nós vamos conversar, na verdade, com Zé Ricardo, do PT, o homem da Kombi. Você anda de Kombi mesmo? Como é que é essa história, Zé? Conta pra gente como é que começou aí essa marca em torno do seu nome. Seja bem-vindo aqui. Muito bem, eu agradeço o convite, né, para a gente poder estar conversando com você, conversa política, eu acho que é muito oportuno. E a história da Kombi, na verdade, começou com o Praciano, né? O Praciano foi vereador e depois deputado federal, e o Praciano tinha esse costume. Eu lembro disso. Ele tinha uma Kombi velha, ele ia no terminal de ônibus para falar dos trabalhos, dos projetos. E aí eu fui eleito vereador, quando ele ainda foi eleito também vereador, no último mandato, e ele que me puxou para fazer o mesmo. Antes eu estava sempre com ele, na mesma Kombi, e depois a gente comprou uma Kombizinha velha, que estamos sempre consertando. É a mesma? Hoje. É a mesma? Na minha teve uma mudança. A primeira era tão velha que eu tive que trocar. Comprei uma outra, essa aí já tem uns 10 anos aí que eu tenho, seguida. Então toda semana eu estou em cima da Kombi em algum lugar para prestar contas. Terminal de ônibus, no bairro, na feira. E, portanto, tendo essa prática, né, já tradicional. E em qualquer momento, o ano inteiro. Não é só em época de eleição, como o povo fala, né? Antes da eleição, durante o período da campanha e depois da eleição continua o trabalho. O senhor falou aí em 10 anos ou mais de 10 anos envolvido na política. Como é que você avalia, para a gente começar a nossa conversa aqui, o momento político que o Brasil está vivendo? Assim, em linhas gerais, né? Eu vejo um país um pouco polarizado, pouco não, muito polarizado, e, assim, uma falta de, eu diria, a palavra certa é equilíbrio, né, das pessoas quando o assunto é política. Nós tivemos aí a eleição de 2018, realmente muito polarizada. Bolsonaro ganhou a eleição, o Haddad chegou no segundo turno, foi muito bem votado, e muita gente acabou votando na esperança de que ele poderia mudar muita coisa, combater corrupção, melhorar o serviço público e melhorar a economia. E, na verdade, está acontecendo o contrário, né? A gente está aí com a economia com uma situação muito difícil. Agora agravou devido à pandemia do coronavírus, então a atividade econômica reduziu, o desemprego aumentou. E também é um governo que não tem um projeto para o Brasil, cortando investimentos fundamentais, principalmente na educação, deixando de investir na infraestrutura, parando programas importantes como projetos habitacionais. E isso afeta o Brasil e afeta o Amazonas. Na verdade, nós tivemos ano passado ameaças à Zona Franca, né, de reduzir incentivos e nenhum investimento significativo sendo realizado. Então, isso prejudica muito a economia do Amazonas. O polo industrial ele está muito dependente da economia brasileira. Agora começa uma retomada, né, devagarzinho, e aí o polo industrial, claro, acaba sendo beneficiado, porque os seus produtos acabam tendo mercado. Mas com o desemprego elevado, houve uma queda muito grande. Então o governo precisa cuidar mais do Amazonas. Isso não está acontecendo e isso é o motivo maior de preocupação. Eu vou nem entrar nos detalhes mais políticos da figura do presidente, que na minha avaliação, acabou contribuindo para aumentar a contaminação do coronavírus pelas atitudes, pelas falas, dando a entender que não era uma situação tão grave, né, a doença. Agora, Zé, o que a gente consegue ver também é que, e a gente falava um pouco disso agora há pouco, antes de conversar a entrevista, é de que também há uma certa intolerância em relação aos critérios, vamos colocar assim, aos critérios democráticos do que está previsto na Constituição. Hoje, o que a gente vê é que tanto um lado quanto o outro, né, quer dizer, o PT viveu isso na Dilma, quando sofreu um processo de impeachment, né, e agora, em menos de 2 anos, você vê forças políticas, mais uma vez, querendo estabelecer um novo procedimento de impedimento no presidente da República. Me parece um certo exagero no uso desse instrumento, tanto de um lado quanto do outro. Quer dizer, esse instrumento ele não deveria ser usado dessa forma, na minha concepção. Como é que você vê esses movimentos que, no meu entendimento, acabam sendo uma certa agressão àquilo que a gente previu na Constituição de 88? A Constituição é muito clara, né? O processo democrático significa que o povo elege, a maioria elege o governante, e esse governante tem um mandato de 4 anos. Eu acho que
Bolsonaro foi eleito, acredito que ele vai ser mantido nos 4 anos. Agora, ele mesmo defende situações anticonstitucionais, o fim, né, do Supremo, o fim do Congresso Nacional, volta da ditadura militar. Isso está totalmente fora de cogitação. Então, isso realmente não é uma atitude democrática de alguém que foi eleito pela população e mesmo fazendo tudo errado em relação à economia, em relação à área social, ele foi eleito. Eu acredito que ele vai ficar até o final do mandato e a próxima eleição o povo vai ter que escolher outra pessoa que cuide do Brasil, cuide da Amazônia, cuide do Amazonas, cuide da população. Porque, olha só, Manaus é uma cidade que precisa de investimentos. E hoje o governo federal cortou recursos para saneamento, recursos para habitação e também da mobilidade urbana. São 3 questões fundamentais para a cidade de Manaus, que temos que enfrentar. O problema do transporte, trânsito, a questão da água, do esgoto, do lixo, né, do aproveitamento do resíduo sólido, a questão ambiental e a questão da moradia, que está muito ligada à questão ambiental, porque você não tem projetos habitacionais, você tem ocupações irregulares que criam grandes impactos ambientais e um crescimento artificial da cidade. Então, são áreas fundamentais onde o governo federal simplesmente cortou verbas. Então, vai ser muito difícil tocar, vai ter que ter muito mais criatividade a próxima gestão municipal. Mas a gente também tem que dizer que nos últimos governos isso não houve uma melhoria substancial. Né? Você não vê, por exemplo, nenhuma política que tivesse, digamos assim, um reflexo na cidade de Manaus que melhorasse, por exemplo, o sistema de transporte coletivo, que é uma das bandeiras, inclusive, do PT local. Né? Eu lembro da militância estudantil, a briga pela meia passagem, a briga, enfim, passe livre, então, essa coisa toda. E isso, na verdade, não evoluiu ao longo do tempo. Né? E essa é uma questão que você traz, que é fundamental, porque, primeiro, que o transporte coletivo ele é um direito social, está na Constituição, e é um serviço essencial. Significa que o município tem que dar prioridade. É o direito de ir e vir das pessoas. E aí nós perdemos uma oportunidade na Copa do Mundo, porque na Copa do Mundo, o PAC da Copa colocava recursos para as sedes onde teria jogos. Então Manaus estava nessa lista. Teve o investimento da Arena, uma série de outros investimentos. Isso. Tinha quase R$1 bilhão para a mobilidade, para o sistema de transporte. Na época, os primeiros 2 anos da gestão municipal foi ainda o Amazonino, e ele prometeu o BRT, que seria da Zona Leste, depois interligando com a Zona Sul. O governador era o Omar Aziz, que falou do monotrilho, que viria da Zona Norte, interligando com a Zona Leste, passaria na Constantino Nery ali até o centro. Nem o monotrilho saiu, nem o BRT. Depois do Amazonino veio o Arthur Vigílio, já tinha sido eleito, mais 2 anos. Falou em BRT também, se não me engano? Não, ele parou o projeto, na campanha falava sim do sistema de transporte, mas na prática acabou parando o BRT, não foi adiante. Não fizeram nada, a verdade não. Não tem nada. Então hoje você tem poucas obras que a prefeitura está fazendo agora no final da gestão, sem um planejamento efetivo de um sistema de transporte para a cidade. Para você ter uma coisa interligada que envolve toda a zona leste com o norte, a área de expansão da zona oeste, com o centro da cidade. Então, esse vai ser um grande desafio e é o que eu estou discutindo com especialistas por conta da pré-campanha para a prefeitura. Com certeza você deve estar de olho aí. Você já foi vereador, né? Conhece bem. 2 mandatos de vereador, conhece bem, né? E 2 de deputado estadual e agora federal. Bom, aí você falou também na questão da economia. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu tenho falado com todos os pré-candidatos, todo mundo que eu trago aqui, sobre a questão de economia. Porque me preocupa muito uma cidade como Manaus ser sustentada por um único modelo econômico, que é de praticamente substituição de importação. A gente pouco tem de tecnologia aqui, né? E vez ou outra, em todos os governos, vou repetir, né? Governo PT, Bolsonaro, todos os governos a gente vê iniciativas no sentido de tirar esses benefícios, para que a população entenda, são desconto nos impostos que essas empresas teriam que pagar para que elas possam se instalar aqui. Na sua visão, já que você já foi vereador, que outras oportunidades a cidade pode oferecer de economia
as pessoas e para a gente, né, como um todo. Você lembrou bem, né? Nós temos hoje a economia do Amazonas e de Manaus baseado e dependente do processo da Zona Franca de Manaus, que envolve comércio, envolve indústria. Isso. E os incentivos fiscais, porque o que segura as empresas em Manaus são os incentivos fiscais. Sem isso, elas vão embora. Na época do governo do PSDB, do Fernando Henrique, nós tivemos algumas alterações na legislação e algumas ameaças também em relação à Zona Franca. No governo Lula e Dilma, nós tivemos, as ameaças sempre vieram muito mais de São Paulo, de alguns outros estados, devido à guerra fiscal. A guerra fiscal, sim. Ou seja, eles concedendo incentivos inconstitucionais, principalmente do Estado. O Lula prorrogou os incentivos por 10 anos, até 2023, e a Dilma, a partir daí, até 2073. Isso. Então, Lula e Dilma deram uma garantia constitucional à continuidade do incentivo. Agora, no governo Temer, já começou, mas principalmente no Bolsonaro, o ministro da Economia, ele é frontalmente contra a política de incentivos no Brasil. E isso é uma ameaça à Zona Franca. Já teve até medidas que prejudicaram alguns setores, como o caso de concentrado refrigerante, queriam baixar as alíquotas de importação, por exemplo, de computadores celulares, então isso iria afetar as empresas daqui. Então, assim, em primeiro momento, nós temos que defender a Zona Franca, para a continuidade, porque não tem uma outra atividade que gere empregos e arrecadação pública na mesma quantidade que temos hoje. Agora você tocou no ponto que eu acho que é o debate de todo mundo. Que outras atividades devem ser incentivadas, apoiadas, trabalhadas, fomentadas, como se fala, para poder a gente não ficar eternamente dependendo da Zona Franca. Na minha avaliação, a primeira atividade é o turismo. É uma coisa natural, uma vocação natural de Manaus e do Amazonas. Turismo. Pessoas do mundo inteiro querem vir para cá. E aí entra a prefeitura. A prefeitura tem que dar as condições, melhorando a cidade. Quando você vai visitar uma outra cidade, além dos atrativos, e esse é um problema, nós temos que ter mais atrativos também, além dos atrativos naturais, você volta da cidade falando bem quando o transporte está bom, né? Quando a segurança é boa, quando a cidade está limpa, se a cidade estiver arborizada, né? Se estiver bonita, estiver bela, estiver interessante para você conhecer, viajar, andar para lá e para cá. Então eu posso dizer, se a cidade estiver boa para o povo, vai ser bom para o turista. Então acho que a prefeitura tem que apostar nisso. Eu já fiz 2 reuniões com especialistas do turismo aqui de Manaus e todos apontam para esse caminho. Claro, nós temos que a prefeitura ser o fomentador também dos micro e pequenos empresários. Porque quem cuida dos ambulantes, quem cuida dos pequenos negócios, muito é a prefeitura, ela tem um papel de organizar esse setor. E nesse momento de desemprego, não há dúvida, nós temos que cuidar desse micro, desse pequeno. Ajudar a formalizar, organizar os locais de venda, trabalhar a questão da produção, que a prefeitura é um grande comprador, né, da agricultura, então dos pequenos agricultores. Então esse é o papel da prefeitura, que são duas vertentes que a gente acredita que tem que ser priorizado. Turismo com uma atividade mais ampla, altamente geradora de emprego, e o apoio à micro e pequena empresa, economia solidária, pequenos agricultores. Isso poderá dar uma sustentação para a população mais pobre também, menos qualificada. Então esse é o foco que a gente está pensando e discutindo até agora com especialistas. Entendi. Eu queria mudar um pouco de enfoque, falar um pouco da questão política mesmo, porque eu acho que isso é uma das coisas que você vai ter que responder ao longo da sua campanha, né? Que é essa relação da sua candidatura, da sua pessoa, do Zé Ricardo, com o Partido dos Trabalhadores, com o PT. É inegável, né, que nas últimas eleições, ou principalmente na última, o desgaste da sigla e do nome do partido, né? E a gente consegue visualizar que esse desgaste não é um desgaste do Zé Ricardo. Não é um desgaste do Zé Ricardo. Como é que está sendo essa relação sua com o partido? Como é que você está vendo o efeito disso? Porque você fincou bandeira ali, disse que era PT e continuou no partido. Ou isso na sua cabeça não vai atrapalhar? Eu acho que a questão partidária, no fundo, não é a preocupação maior das pessoas. Porque se fosse preocupar com o partido, ninguém ia votar no Amazonino. Porque o Amazonino já mudou 8 vezes, sei lá, 7, 8 vezes de partido. Já está até num partido novo agora. Num partido que ele não estava na eleição passada para governador, não estava em outras. Se for preocupar com o partido, ninguém vota no Davi Almeida. É outro que pulou de partido várias vezes.
Se a pessoa muda de partido, é porque teoricamente o partido não presta, né? Vai para outro porque aquele não dá. Então, você não poderia votar em ninguém, porque a maioria do pessoal já mudou várias vezes. Eu nunca mudei, porque se tem erros, se tem gente errada, que o pessoal errado saia. Aí eu não vou sair. Né? O problema não é o partido, o problema é realmente as pessoas. Os ideais, a prática. E o povo vai julgar o candidato, vai avaliar as propostas, a história, vão olhar o Zé Ricardo, as lutas como vereador, preocupação com a cidade, a honestidade também, sim, as pessoas querem ver uma pessoa honesta e correta, que não esteja envolvida em escândalos, né, que não está envolvido em esquemas do passado. E, portanto, eu não tenho nenhum problema, nenhuma dificuldade quanto a isso aí. Porque todos os partidos têm problema, inclusive na questão da Lava Jato, é uma coisa interessante. Do Amazonas não tem ninguém do PT na Lava Jato, mas o MDB tem, o PL tem, o PSD, né, do Ricardo Nicolau tem, né, todos os outros partidos têm, o DEM tem, do Marcos Rota. Portanto, as pessoas vão olhar com muito cuidado o candidato, ver a história, né, e aquilo que ele vai oferecer. O que ele vai fazer para cuidar da cidade, cuidar da vida. O senhor vai levantar essa bandeira anticorrupção na sua eleição? Eu acho que é inerente, né? Porque tem gente que fala todo dia que é contra a corrupção. Eu vi um monte de deputado tirar a Dilma porque era corrupção. A Dilma nunca respondeu a um processo de corrupção. Agora eu estou vendo um monte de gente, de deputados que era anticorrupção, tudo envolvido em corrupção. Corrupção, combate à corrupção tem que ser uma prática normal de qualquer governante, de qualquer parlamentar. Eu já apresentei projetos contra a corrupção, eu sou autor da lei do Dia Estadual de Combate à Corrupção no Amazonas. Isso já é prática normal. O que nós precisamos numa gestão, inclusive para combater a corrupção, é ter transparência. Eu acho que essa é uma das respostas para você ser um instrumento para você combater a corrupção. É transparência. Pois é, e aí prestação de conta. E é isso que eu queria saber. Porque a corrupção, ela progride quando está tudo escondido. Os contratos da prefeitura. Isso pretende mudar a forma como isso é feito hoje? Nós queremos transparência, prestação de contas, sagrado todo mês. Nós queremos uma controladoria que acompanhe os contratos de cada secretaria, que se divulgue, que fique às claras quanto está se pagando para contrato, para isso, para aquilo, na saúde, na educação, nos contratos maiores de obras e tal. Porque essa transparência, ela acaba contribuindo para você, né, fazer com que o povo acompanhe e ele ajude a fiscalizar, para evitar que a corrupção aconteça. Porque quando alguém está envolvido em corrupção, já aconteceu, já desviou dinheiro, lá vem os instrumentos para punir. Nós temos que trabalhar a prevenção, para poder sobrar mais dinheiro para a saúde, para a educação e tudo mais. Então, essa é a prática normal que eu defendo desde a época que eu fui vereador. Não tem nenhuma mudança quanto a isso. Por exemplo, uma possível prefeitura sua, por exemplo, a não ser corrupto seria um dos critérios para a escolha de secretariado, por exemplo? Eu acho que começa com o próprio governante sendo candidato. Eu acho que o candidato que é honesto, correto no processo eleitoral, né, que não compra votos, que não fica enganando as pessoas, que faça promessas que vai resolver. Eu me lembro que o Serafim prometeu 24 creches. Eu achei coerente. Pé no chão, não conseguiu fazer as 24, mas estava num número razoável por ano, né? Você ter determinado número de creches lá, umas 6 por ano e tal. Aí veio o Amazonino, ganhou a eleição prometendo 1000 creches. Eu lembro disso. Essa palavra 1000 é verdadeira. Ele prometeu 1000 creches. Olha a mentira. E ganhou a eleição. Teve gente que acreditou. E se fez 10 creches, foi muito. Aí veio o Arthur Neto, logo em seguida, candidato, e ganhou, prometeu 110 creches. Se fez 10 creches, é muito também. Eu não estou com os números exatos do que fizeram, mas fizeram quase nada, pouquíssimo. A população que está assistindo longe. Vai lembrar. Então, assim, um candidato que já quer ganhar a eleição com esse tipo de promessa, com esse tipo de conversa fiada, ele também vai fazer uma administração de qualquer jeito, com pouca seriedade. E, às vezes, até colocando uns secretários que não são corretos e tal. Sim, eu acho que temos que ter um secretariado de pessoas competentes. Claro, a pessoa também não pode ser alguém já envolvido em problemas de corrupção do passado, não dá, né? Realmente o povo quer um bom administrador, um bom secretário, dedicado e jogo aberto.
transparência. Eu acho que esse é o caminho para as pessoas acreditarem na administração e acompanharem, porque eu acho que o mais importante é isso. Um processo de participação, onde a pessoa está próximo e com isso também evita que a corrupção aconteça. Bom, a gente está vivendo um cenário bem dividido ali, né? Entre muitos partidos, muitos candidatos e tudo. E eu queria saber se o PT e você, por exemplo, dentro dessa linha de uma nova proposta de transparência, anticorrupção, vai estar disposto ou não está disposto a fechar acordos políticos com partidos também envolvidos em corrupção ou que tenham membros envolvidos em corrupção ou não? A questão política, a eleição se sobressai a esses valores? Olha, na eleição agora, nós vamos ter o primeiro turno e o segundo turno. Exatamente. Primeiro turno, eu estou conversando com alguns partidos para ter apoio político. Né? Eu não sei de cada partido se tem alguém envolvido em corrupção. A gente não sabe a história, né, de cada pessoa. Mas o importante é que as pessoas que vão estar com você não estejam envolvidas. Pode ser que alguém do partido tenha algum problema lá, mas eu não posso generalizar e dizer que o partido é da corrupção. Como eu disse, senão nenhum partido, você poderia estar no partido ou fazer aliança, porque pode ter alguém, ou teve alguém, às vezes nem está mais no partido, envolvido em algo errado. Então a questão a formalidade é com os partidos, mas na prática você trata com as pessoas. Né? Perfeito. Você quer o trato pessoal também, profissional, institucional. Nós estamos aí conversando com alguns partidos para fazer aliança no primeiro turno. Chegando no segundo turno, provavelmente outros partidos vão querer estar junto também. E aí tudo é uma questão de programa de governo, de você fazer acordos relacionados a lutarmos por essa proposta, por esse projeto de saúde, de educação. Esse é o caminho adequado, político, institucional, que os partidos fazem das alianças. Né? A minha preocupação é exatamente isso. Para você sustentar uma questão de combate à corrupção, de não ter corrupção dentro do governo, a gente fala de transparência sim, mas quando você entrega uma secretaria a um determinado partido, e que isso faz parte, aqui ninguém é contra a essas composições, que a gente sabe que é natural que isso aconteça, né? A gente fica, obviamente, pensando o seguinte, bom, mas e esse critério anticorrupção vai servir também na hora de entregar para um determinado... Por isso que eu fiz essa pergunta. Entendeu? Não importa quem vai ser um secretário de uma secretaria A, B ou C. Nós temos que implantar procedimentos que envolvem essa transparência. Então, se o partido indicou alguém para cuidar da Secretaria de Educação, os procedimentos de transparência têm que funcionar lá, igual para qualquer outro. Porque aí, se alguém tiver com má intenção eventual, aí você também já tem instrumentos para coibir. Mas você sabe que o critério maior é o seguinte, quando o governante é correto, quando o prefeito está com esse espírito, ganhou a eleição dessa forma aberta, transparente, e vai fazer uma gestão da mesma forma, isso que é o principal. Porque você não vai aceitar que, eventualmente, alguém vá lá se aproveitar daquele cargo, fazer um contrato para beneficiar, fazer superfaturamento, que a gente vê muitas denúncias de uma compra pública, como nós vimos agora no Estado, pandemia. Onde se comprou, né? Na pandemia, imagine, no meio dessa doença, de tantas mortes, ainda tem gente comprando, no caso do governo, comprando e empresário vendendo superfaturado. Não é um preço normal um pouquinho acima por causa do mercado, é um preço totalmente fora da realidade de mercado, se aproveitando da situação. É uma coisa quase imperdoável, porque aquilo é um instrumento para salvar a vida, um respirador para uma pessoa que sem ele não tem condições de sobreviver. E quantos não morreram porque não tinham um respirador? Então, sim, são coisas inaceitáveis, uma situação como essa lá. Como é inaceitável qualquer uma das corrupções de superfaturamento. Mas essa da área da saúde chama atenção, quer dizer, é a vida das pessoas que está em jogo e tem gente que se aproveita. Então, o governante tem que ser inflexível, né? Não pode, tem que tirar todo mundo, tem que botar na cadeia, né? Comprovadamente, claro, no processo, mas não dá para aceitar esse tipo de coisa lá. Tá, agora, usando como exemplo essa questão da saúde, o que você faria diferente e como você pensa, por exemplo, os gestores ou a gestão dos recursos dessas duas áreas, saúde e educação, que são os maiores, constitucionalmente, inclusive, tem uma obrigatoriedade de ter um recurso a maior para essas duas áreas.
E a gente sabe que onde tem muito dinheiro há muito interesse. Como é que você pensa em gerir essas duas pastas, independente, obviamente, dessa... Você vai criar algum mecanismo específico dentro dessa sua lógica de ter um controle e transparência maior? No caso do município, o Sistema Único de Saúde, por exemplo, na área da saúde, ela define também as competências municipais, estaduais, federais. Perfeito. O recurso, de modo geral, é federal. O recurso é repassado para a saúde básica. Então, quem tem que gerenciar unidades básicas de saúde, implantá-las, ver as equipes para atender a população, é o município. Nós temos um problema sério em Manaus. Em torno de 38%, quer dizer, não chega a 40%, é a chamada cobertura básica, ou seja, o atendimento através de unidade básica de saúde, onde cada UBS tem um raio de atuação, não só geográfica, mas é populacional. Então, quase 60% da cidade não tem o atendimento da atenção básica. Então, esse já é um primeiro desafio. Nós temos que construir mais UBSs, ampliar esse atendimento. Não vai se resolver de uma hora para outra, mas essa é uma das propostas. Nós vamos construir unidades UBS e fazer concurso para ter equipes para atender. O Estado cuida da saúde especializada. Já é uma outra novela, aí você tem o problema da terceirização. Vamos falar do município. Do município, é. E na educação, muito parecido, porque a educação básica, de um modo geral, é o município que cuida. O município não cuida da educação nível médio, mas é a educação fundamental, no geral, e creche. Então, hoje nós temos um problema que, das 500 e poucas escolas municipais, 1/3, 170, quase 180, são instalações alugadas, precárias, boa parte. Agora mesmo, na volta às aulas... E o município nunca teve interesse de construir? Teria que construir escolas todo ano. Então, o Serafim ainda construiu bastante escolas, mas o Nino reduziu o ritmo, muito, na época ele foi prefeito, e o Arthur Vigílio está terminando 8 anos, construiu muito pouco. Eu lamento demais. Ele manteve os contratos de renovação de aluguéis em muitos lugares que não tem condições. Se você for visitar lá, como é que você pode chamar aquilo de escola num lugar que não tem espaço para convivência, não tem uma quadra, não tem nem o refeitório propriamente para merenda, porque era um lugar provisório. Bairro novo. Era só para... Era para dar um tempo, 1 ano, 2, ter uma escola nova. Perfeito. E não fez isso. Então, foi ficando permanente. Essa vai ser uma luta, construir escolas para a gente tirar do aluguel e ter uma escola decente para as crianças. Por isso que o município não tem como voltar às aulas de uma forma plena, porque muitas das escolas não têm condições de você garantir o distanciamento social, de você garantir o afastamento, ainda mais crianças menores, crianças, adolescentes. No ensino médio, que já voltaram agora, teoricamente você tem como trabalhar melhor isso. Mas mesmo assim a gente já está vendo que essa primeira semana já tem situações perigosas aí, né? Que pode ter uma nova contaminação. Mas essas escolas municipais, olha, eu diria que é impossível, a não ser que você queira agora contaminar essas crianças e tudo mais. Né? Agora, o senhor tocou nesse assunto e me veio esse questionamento. Foram 8 anos de PSDB, né? 8 anos. Como é que o senhor avalia aí, fazendo uma avaliação muito rápida? Já iniciou fazendo aí uma avaliação nessas duas áreas? Eu não sou de ficar criticando à toa, né? Ninguém, né? Eu critico a administração, eu não critico não pessoas. Eu não fico falando da figura do Amazonino, do Davi, do Arthur, ou seja, quem for, mas é a gestão, a gente tem que falar da gestão, etc. Então o Arthur, como uma pessoa de grande experiência, né? Parlamentar e a nível nacional, todo mundo esperava muito mais. Mas parece que está sem pique, né, para tocar questões fundamentais, como a mobilidade, essa questão das escolas, a expansão da atenção básica, de levar adiante um projeto ambiental para a gente cuidar de limpar os igarapés, né, para a gente mudar esse quadro, porque esse seria um fator importante para ajudar também no turismo e qualidade de vida da cidade. Abandonar os projetos de arborização, que é uma coisa que eu quero me dedicar muito, arborizar, cuidar das praças. As pessoas atravessam a cidade para levar sua família, o pai e a mãe, pegam os seus filhos, pegam o ônibus, gastam o dinheiro do ônibus, vai para o centro, para ir para onde? Lá na Praça São Sebastião. Por quê? Porque é uma praça bonita, bem organizada, segura, tem sempre uma atividade cultural, é um passeio, é um lugar bonito, bacana, legal, vou levar minha família. Quantas outras praças nós temos, inclusive nos bairros? Por que não dá para melhorar isso aí? Eu acho que dá. É o que a gente defende. Cuidar do bairro, cuidar do lugar onde a pessoa mora.
É lá que tem a rua que precisa realmente ser uma rua boa. Tem que ter uma calçada, tem que ter a questão dos cobres de água de chuva. O bueiro, nós temos 3.000 bueiros sem tampa na cidade de Manaus. Tem gente que morre aí, né? Morre quando vem as enxurradas. Agora é verão, é menos chuva e tal. Agora não. É a rua onde você mora que a iluminação pública é paga pelo cidadão na conta de energia. Não é nem do imposto, é da conta, você paga. Então essa é a preocupação, acho que a gestão não cuidou dos bairros e é o que a gente quer fazer. Cuidar do lugar onde as pessoas moram. Eu ouvi alguns candidatos falando que não se alinham ao PT. Você tem essa rixa ou digamos, esse convencimento em relação a algum outro partido? Eu vi um candidato falar que ele não quer apoio da esquerda. Da esquerda, né? Uma coisa assim. Falar assim. E às vezes até tenta colocar de uma forma negativa, né? Assim, o que é esquerda, o que é direita. Esquerda está muito ligada a pessoas que estão envolvidas em determinadas lutas, né? Quase sempre aquele está envolvido na luta pelos professores, pela educação, pelos estudantes, lutando por mudanças, por melhorias, né? Às vezes de forma até mais firme. E se coloca às vezes a pessoa de direita que quer manter como estão as coisas, não quer grandes mudanças, não aceita determinado. Mas eu acho que esse conceito não é o principal. Eu acho que o principal está relacionado ao compromisso que você tem, de verdade. De você querer sim que tenha mudanças, que o estudante possa ter um transporte melhor para ir para a escola, que se garanta as condições da escola. Se isso é ser esquerda, eu sou esquerda, é isso mesmo. Eu quero uma escola melhor. Então é uma coisa boa ser esquerda, porque está defendendo uma boa escola, um bom transporte, mais segurança. Eu quero mais segurança, eu quero uma polícia organizada, eu defendo a polícia. Eu quero uma polícia que garanta a nossa segurança, mas quero uma polícia que ela não seja arbitrária, que ela também não vire bandida, né? Como a gente vê às vezes, eventualmente algum policial envolvido em alguma coisa errada. Eu quero uma polícia valorizada, porque ele é um funcionário público. A carreira tem que ser valorizada, assim como a carreira do professor e a carreira de quem está na área da saúde. Então, o apoio, primeiro o apoio de pessoas que defendem isso, eu acho que esse é o principal critério. Se ele é do partido A ou B, isso talvez não seja o principal. Nesse momento, onde temos muitos pré-candidatos, é natural que você tem partidos que não queiram ficar com você porque tem um compromisso com o outro. Acho que estando ali é melhor. No segundo turno já fica um pouco diferente. Ficam 2 candidatos. E aí, claro, o pessoal vai se alinhar. E eu chegando no segundo turno, quero apoio de todos aqueles que querem melhorar a saúde, a educação, cuidar dos bairros da cidade. Eu acho que esse é o principal. Pessoas que vêm para ajudar de forma correta, aberta e transparente. Agora, você falou aí do transporte. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque essa é uma das grandes demandas que a gente recebe aqui, de ônibus quebrado, ônibus assaltado, enfim, tudo tendo a ver com o momento em que as pessoas estão indo ou voltando dos seus compromissos diários, né, tem que passar por uma situação que é complicada, que é, primeiro, entrar num ônibus extremamente velho. E toda eleição, ou quando se aproxima de uma eleição, é o que está acontecendo aí, né? Vão vir mais 300 ônibus, vamos fazer mais não sei o que e tal. Mas no frigir dos ovos, como diz o ditado, né, já se passaram aí pelo menos uns 10 anos, que eu tenho aqui um conhecimento, e o problema é o mesmo, né? Agora, você falou em melhorar esse sistema. A minha pergunta é a seguinte: acabaram de renovar esse contrato por mais 10 anos, salvo engano. Como é que vai resolver isso, Zé Ricardo? Nós temos 2 situações. Uma é a estrutura do sistema de transporte, da mobilidade, que nós temos que pensar num projeto. Eu defendo o BRT, você defende, portanto, corredores preparados, exclusivos, e, portanto, interligado para poder circular em toda a cidade, porque isso vai dar agilidade, você tem um tempo menor de cada viagem, e isso facilita na hora que você vai fazer os cálculos para efeito da planilha de custos da tarifa de ônibus. Então, você tem que, com isso, dimensionar quantas viagens você vai fazer, qual é o número de passageiros que vai ser possível transportar durante o dia e o tempo de viagem. São elementos fundamentais para um cálculo. Depois vem os custos em si, né, do combustível, de mão de obra e tal. Então, isso tem que ser equacionado. Paralelo, o contrato com as empresas. Tem um contrato. Ele foi prorrogado. O contrato, ele fala de obrigações da empresa e tem um item chamado equilíbrio econômico financeiro. Ora, se os preços aumentam,
e aumenta o salário dos trabalhadores, dos motoristas, com o tempo você vai ter que encontrar um equilíbrio aí para garantir a margem de lucro e manter um preço adequado. Eventualmente a tarifa é alterada por causa disso, isso está previsto. O problema é um serviço que não é prestado. As empresas não estão cumprindo a parte delas. Exato. Porque a lei fala que tem que renovar a frota. Tem duas leis. Uma lei que o Arthur criou, que aumentou de 7 para 10 anos a vida útil dos ônibus. Quando ele assumiu, era 7 anos. Aí ele aumentou para 10. Ele mesmo aumentou para 10. Apresentou o projeto, a Câmara aprovou. Então significa que um ônibus não pode circular mais de 10 anos. Antes era 7. Então ele tem que ser substituído. Até o ano passado, começo do ano passado, 20% da frota tinha mais de 10 anos. Como não entrou mais nada novo, hoje eu estimo que seja 23%, 24%. Mais de 10 anos, quase um quarto da frota. E ela não aumenta, porque em termos proporcionais, nós temos uma frota operante, no ano passado, o levantamento que eu fiz, proporcionalmente quase o mesmo de 2009. Então nós não aumentamos a frota e a população aumentou. Os ônibus envelhecendo e não teve renovação. Então você não tem, nem quantidade, não tem quantidade, não tem qualidade. E o preço acaba sendo injusto também. O Arthur fez uma intervenção financeira em julho do ano passado e terminou no começo desse ano. Nessa intervenção, na verdade, a Prefeitura alocou, repassou para o sistema 61 milhões de reais. Antigamente tinha um subsídio aí do Estado, de combustível. Do combustível do diesel. Eu sou a favor que tenha, porque todas as cidades têm. Então, mas isso tem que ser feito de forma transparente. Uma planilha de custo verdadeira, para saber quanto o Estado está entrando exatamente com incentivo, o município também, para manter a tarifa. Não, mas e que tenha também uma contrapartida da empresa, em melhorar o sistema. Não pode a empresa dizer que não tem lucro quando ela não sai do sistema. Exatamente. Há 10 anos a mesma empresa está aqui reclamando que não está ganhando nada. Como é que é possível isso? Como é que é possível? Né? E uma mesma empresa que funciona em outras cidades lá não está reclamando. Exato. E aqui ela está reclamando. Então, realmente precisa ter uma intervenção verdadeira, mas tem que ter as intervenções no sistema viário também, para melhorar. Certo. Eu queria encerrar essa entrevista, Zé, que você falasse um pouco para a gente aí desses últimos anos dentro da política, como é que você se sente vendo, né, essa evolução da política brasileira, se você acha que ela é positiva, se você acha que ela é negativa, assim, num plano mais macro, né? Incluindo impeachment, incluindo Bolsonaro, incluindo tudo, você acha que a gente está no caminho certo ou realmente a gente ainda tem que aprumar algumas coisas? Nós tivemos aí um período de muita luta contra a ditadura militar. E aí voltou a democracia, ou seja, a escolha, o povo escolhendo seus governantes, o presidente da República. E aí a primeira eleição efetiva mesmo foi aquela onde o Collor ganhou. Então, de lá até hoje, nós estamos com esse processo democrático das eleições. Então, podemos dizer que estamos caminhando. Agora, o rompimento que eu considero que aconteceu foi em 2016, com a saída da Dilma. Por quê? Ela foi eleita pela maioria. E não teria uma razão efetiva para tirá-la. Encontraram um dispositivo, né, na Constituição, crime de responsabilidade, que na verdade não se enquadrava, né? A questão da chamada pedalada, que é um procedimento administrativo, né? Exatamente. Do orçamento, dos pagamentos dos vários compromissos, e que todos os governantes praticam, não como algo ilegal, desonesto, mas de um procedimento devido à arrecadação, que você nunca sabe, ao terminar o ano, qual vai ser exatamente a tua arrecadação, mas tu sabe as despesas. Então, eventualmente, você vai ter que alocar de uma área para outra e depois, quando fechar o ano, você retoma aqueles valores para aquela área que você retirou. Pronto. Mas não é corrupção, nenhum governante, nenhum governador, nenhum presidente. Fernando Henrique fez isso, período Lula, da Dilma. Todos os governadores são obrigados a ter esse procedimento e é injusto. Então, nós tivemos um rompimento. Teve a eleição seguinte, estamos vivenciando o atual governo, mas aqui e acolá a gente fica preocupado com as instituições. Porque quando o governo federal ataca instituições como o judiciário e acha que não precisa, isso é um perigo, porque nós precisamos do judiciário. Bom judiciário, faça justiça. Quando ataca o Congresso, nós temos que fortalecer e melhorar a política, melhorar o Congresso, melhorar a Assembleia, melhorar a Câmara. E isso é o povo que vai fazer, participando, votando. Eu acho que hoje as comunicações facilitam muito.
as pessoas estão mais informadas. Agora com internet, com WhatsApp, Facebook, com celular, que tem mais celular do que gente, né, no Brasil, mais linhas de celular, melhor dizendo, do que pessoas. Portanto, hoje as pessoas estão mais informadas, mais rápido. Então tem uma vantagem de ajudar a tomar uma decisão. Mas também há um grande perigo, um grande medo, que eu também tenho medo, que são as fake news. Assim como você tem um instrumento para saber das coisas com mais rapidez, também muita mentira circula. E muita gente acaba não filtrando, não verificando e acreditando em qualquer coisa. Se amanhã alguém colocar algo contra o Álvaro Corado e jogar lá qualquer mentirazinha, vai se espalhar e vai ter gente acreditando. E já aconteceu. E tem gente que não acredita, que vai procurar se certificar. Se amanhã colocar qualquer coisa contra o Zé Ricardo, uma mentira qualquer, se espalha e tem gente que acredita. Até desfazer, muita gente acabou já tendo um conceito diferente. Então, isso tem que ser combatido, isso é crime. Isso é crime. Isso é crime, né? É importante. Está se mostrando através da CPI lá no Congresso Nacional e das investigações do próprio Supremo, como isso foi usado nas eleições passadas, e nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar fake news. Eu sou contra qualquer coisa em relação ao adversário. Fazer nada. Eu sou 100% contra e denuncio se eu souber que alguém está espalhando uma mentira contra adversário político, contra os pré-candidatos. Eu sou contra 100%, porque eu também não quero ser vítima. Então não podemos aceitar isso, é crime, tem que ir atrás e tem que penalizar quem comete o crime de fake news. Então hoje a sociedade é tudo muito imediatista, muito rápido, né? E o nome imediato aqui também tem tudo a ver. As pessoas têm pressa, as pessoas têm razão, querem ser informadas, as pessoas querem saber das coisas, mas tem que saber com a verdade, né? Informação verdadeira. E esse é o desafio da política, né? A gente tratar da verdade, não de mentiras. Né? Vocês estão entrando agora num... Eu disse isso a um outro entrevistado, né? Que eu acho que esse é um momento, talvez o mais difícil para o político, né? De convivência dentro desse ambiente, né? Assim, é muita pressão de todos os lados, você já entra com a pecha de que você não presta. Não importa se da tua vida... Infelizmente, né? É político ou não presta. Numa pesquisa, no ano passado que eu tinha visto, dizia o seguinte, era uma pergunta sobre o interesse das pessoas pela política. Então, próximo de 90% das pessoas não ligava muito assim, não está acompanhando, muito superficial. Então, próximo de 10%, 9 para 10%, é o que realmente se interessava, estava acompanhando, acha muito importante e tal. Então, há muita gente que realmente não liga muito. Acaba, no final, votando em alguma pessoa, pela amizade, porque é mais conhecido, e não necessariamente pelas propostas, pela história, né, por alguém que você acha que tem capacidade para administrar a cidade, cuidar, ter a seriedade necessária, ter a firmeza também para você defender e lutar por aquilo, para melhorar a vida do povo. Então, esse é o ambiente que a gente está vivenciando também. Então, é importante que o político seja correto na sua colocação, verdadeira nas propostas. Por isso que eu me preocupo em discutir propostas para a cidade verdadeira e não chegar na televisão com coisa mirabolante que eu vou resolver de uma hora para outra. Ficar enganando como muitos fizeram ao longo já de outras eleições também. Zé, eu queria te agradecer pela disponibilidade de estar aqui conosco, de contribuir nesse debate. Como eu lhe expliquei, essa aqui é uma proposta para que a gente possa levar para as pessoas um pouco de informação qualificada, para que elas entendam como cada pré-candidato, cada pessoa que se apresenta como uma oportunidade de gerenciar a nossa cidade, como ela pensa, como essa pessoa pensa. E eu quero desejar boa sorte para você na sua caminhada e dizer que a cidade de Manaus precisa realmente de um cuidado melhor. Olha, Álvaro, obrigado aí pelo convite, parabéns aí pelo trabalho, para toda a equipe aqui do Imediato. Obrigado. Conte com a gente, né, nos debates que nós tivemos. Eu continuo meu mandato de deputado federal, não para, né, participando de todas as sessões, dos debates, dos projetos, a defesa, né, da população nesse momento da pandemia. E também como pré-candidato, a gente está ouvindo as pessoas, recebendo sugestões para construir esse plano de governo participativo aí. Sucesso aí, obrigado aí pelo convite. Obrigado. Um abraço a todos que estão acompanhando a programação. Muito obrigado. E você que está nos acompanhando, quero agradecer mais uma vez a sua audiência, continue acessando
o imediatoonline.com e o nosso site também de política, o poder.com, para saber de todas as informações do dia. Você vai ficar agora com um pedacinho da próxima entrevista aqui do Conversa Política. Um grande abraço e até a próxima. E eu queria começar falando disso, né? Naquele momento você estava ali vivendo aquela experiência nova, muito por conta do teu resultado dessa explosão que foram as redes sociais no Brasil inteiro, né? E você é um pouco o resultado dessa nova mídia. E eu queria que você falasse um pouco como é que tem sido, antes da gente começar, como é que tem sido esses primeiros anos dentro da política. Era o que você imaginava? Não, não era o que eu imaginava, mas como bom militar, missão dada tem que ser missão cumprida.